Bom dia, meus queridos. Avancemos um pouco mais nas nossas reflexões com base no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 13 até o 20, porque assim nos diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Meu querido, minha querida, vamos à segunda pergunta feita por Jesus aos seus mais achegados discípulos e que foi a seguinte, abro aspas, e vós, quem dizeis que eu sou? Fecho aspas. Para Jesus, era muito importante que aqueles homens soubessem quem de fato ele é. Digo é e não que ele era, porque Jesus jamais deixou de existir. Jesus queria que aqueles homens que ele havia escolhido para serem seus apóstolos, suas testemunhas, estivessem de fato cientes de quem ele na verdade é. Pedro, um dos 12 discípulos, no rompante, se antecipou aos demais companheiros e respondeu à pergunta feita com a seguinte afirmação. Abro aspas novamente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fecho aspas. Meu querido, minha querida, nos dias atuais, ler tal declaração talvez não cause o mesmo impacto que causou naqueles dias na vida daqueles homens. Mas a grande verdade é que a resposta de Pedro foi completa, assertiva, de tal forma que Jesus afirmou perante todos os demais ali presentes que Pedro havia sido bem-aventurado, ou seja, muito feliz, pois a sua resposta foi resultado de revelação divina e não de percepções meramente humanas. Meu amigo, minha amiga, como eu tenho afirmado nestes últimos dias, ser comparado a João o Batista, a Jeremias e até mesmo a Elias ou um outro dos profetas, poderia ser algo honroso para qualquer pessoa. Mas Jesus era e é muito mais do que o povo pensava ou pensa a respeito dele. Porque ele é o próprio Cristo, o Messias de Deus, o Redentor de toda a humanidade e de toda a criação. A palavra Cristo, correspondente grega da palavra hebraica Messias, significa ungido. Ungido ou Messias esperado seria o supridor de todas as necessidades do povo de Israel e de todos os povos em geral, como lemos nas Escrituras Sagradas. Pois conforme afirmou, por exemplo, o profeta Ageu, ele, Jesus, é o desejado de todas as nações. Jesus não é de maneira alguma uma espécie de Cristo, como foram Moisés, Davi e outros homens importantes na história de Israel. Foi Jesus mesmo quem afirmou, conforme registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, com respeito a Moisés. Moisés vos deu pão perecível. Eu sou o pão do céu. Mostrando assim que, embora Moisés tivesse sido um grande libertador para aquele povo, e embora tivesse realizado sinais extraordinários, como foi o caso do fornecimento do maná, que era considerado pelos judeus como sendo o pão do céu, ele, Jesus, é quem é de fato o verdadeiro pão do céu. O pão que Moisés deu ao povo no deserto era capaz somente de saciar a fome do corpo, mas Jesus é o pão vivo que sacia a fome da alma.
Somente Jesus é capaz de suprir toda a necessidade da alma do homem. O povo se referia a Jesus também como sendo filho de Davi. Para o povo, isto era uma referência honrosa e, como já afirmei anteriormente, era uma demonstração da grande estima que passaram a ter por Jesus. O rei Davi, um ancestral daquele povo, muito amado, era considerado um grande homem de Deus. Mas Jesus deixou claro que não poderia ser filho de Davi, ou melhor dizendo, um descendente de Davi, pois Davi mesmo havia chamado o Cristo de seu Senhor. Na verdade, como afirmou Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o próprio Deus, portanto, ele é incomparável. Eu encerro a reflexão desta manhã, chamando a atenção para o fato de que 6 dias depois desta surpreendente confissão de Pedro, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e, afastando-se da multidão, os levou a um alto monte, e isso está registrado no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. E ali, após uma sequência de acontecimentos espantosos, Jesus foi confirmado perante aqueles 3 discípulos como filho pelo próprio Deus. Primeiramente, o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Logo a seguir, Moisés e Elias apareceram e falaram com Jesus. Pedro já queria fazer uma tenda para Moisés e outra para Elias, mas, finalmente, uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz saiu da nuvem dizendo, abro aspas uma última vez, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Fecho aspas. Pedro e os demais caíram prostrados no chão, enquanto Moisés e Elias desapareceram. Com isto, Deus deixou bem claro que Jesus era maior que a lei representada por Moisés e maior do que os profetas representados por Elias. A grande mensagem naquela ocasião foi a seguinte, a ele ouvi. Em outras palavras, vocês devem dar ouvidos ao Cristo de Deus, ao meu Filho Jesus. Pense sobre isto. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essas palavras tão preciosas registradas nesse Evangelho de Mateus. Essa pergunta direta do Senhor Jesus aos seus discípulos mais achegados. E obrigado pela percepção que Pedro teve, porque não foi uma percepção humana. Pedro não poderia alcançar isso, pois ele ainda havia caminhado tão pouco tempo com Jesus. Mas a sua resposta foi uma revelação da tua parte, quando ele declarou para Jesus dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, o Senhor revelou a Pedro e aqueles homens que estavam ali na intimidade com Jesus, que de fato eles estavam diante do desejado das nações, diante do Filho de Deus encarnado, diante do Salvador do mundo, daquele que veio trazer pão espiritual para o homem, aquele que veio saciar a fome de toda a humanidade, aquele que é o nosso Redentor, aquele que veio fazer o seu sacrifício na cruz, morrendo para expiar os nossos pecados e novamente nos reconciliar com Deus. Obrigado por essa verdade tão preciosa dada a esse homem e que para nós, Senhor Deus, confirmada com o passar do tempo, com todas as coisas que aconteceram com Cristo e que se revelou como sendo de fato o Deus encarnado. Louvamos a Ti com todo o coração e que possamos ter a convicção que Pedro teve, fazendo a resposta a essa pergunta como ele a fez, dizendo ao Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Que seja essa a nossa resposta a essa pergunta tão preciosa feita por Ti. É a oração que fazemos no Teu nome precioso, Senhor Jesus.
Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.